Este personagem era neto de Saul. E ele, aos 5 anos de idade, ele sofreu um acidente, e justamente no momento em que o seu avô, Saul, rei Saul, e o seu pai, Jonatas, na batalha, como haviam perdido, eles morreram. Então a sua cuidadora, no momento de fuga, ela descuidou dele, ele caiu, sofreu um acidente e machucou o seu pé, e ele ficou com uma deficiência. Já agora, olhando para o reinado de Davi, há muito tempo depois, quando Davi já tinha estabelecido o reinado, e já a palavra do Senhor nos diz que já havia paz em Israel, as guerras iniciais já tinham se acomodado, e Davi já estava com seu reinado em paz. Então, um determinado dia, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul para que eu possa mostrar lealdade de Deus? E aí apresentaram para ele este agora senhor Mefibosete, e mandou chamar. E quando ele chegou, claro, chegou temeroso, porque ele ficou sabendo que Davi o havia descoberto. Então ele achou que viria uma vingança, mas Davi disse com toda a clareza: não tenha medo, eu trarei bondade para você. E aí Davi restituiu todas as terras que eram pertencentes ao rei Saul, a este jovem, esse senhor Mefibosete, e também determinou que dali para frente, para sempre, Mefibosete se assentaria à mesa do rei. Ou seja, se alimentaria junto, honrosamente, com o rei. Então a história diz que Davi nomeou Ziba para conduzir as propriedades e tal, mas eu queria observar isso. Davi poderia ter usado do poder de vingança, ter usado do seu poder agora de rei, aquele que era neto do seu principal perseguidor, sobrinho de Isbosete, que esse tio de Mefibosete foi um dos que trouxe um grande problema no momento que Davi iria assumir o reinado, fez grandes guerras com os soldados de Davi, mas não, Davi optou a ter misericórdia e expressar a lealdade de Deus na vida de Mefibosete. Na apresentação das qualidades daqueles que creem em Cristo Jesus, Jesus inicia o Sermão do Monte, e apresentando essas bem-aventuranças que nós temos estudado nas mensagens desses domingos, neste mês. E vimos que na primeira mensagem o termo bem-aventurado é o termo Macários, que representa mais do que a felicidade do homem, mas sim o reconhecimento, a aprovação de Deus àquele que possui as qualidades no seu caráter, que são as qualidades do caráter de Cristo Jesus. Percebemos também, e temos ouvido nas mensagens, que não são qualidades, atitudes isoladas que possam ser praticadas individualmente, mas que é um conjunto de qualidades do caráter que precisam ser expressos no seu conjunto na vida daquele que segue a Jesus Cristo. E hoje estaremos estudando essas duas bem-aventuranças sobre os misericordiosos e os que são puros de coração.
iniciando sobre os que são misericordiosos. Bem-aventurados os que são misericordiosos, pois obterão misericórdia. E há um equívoco comum na interpretação fria deste versículo, desse ensinamento de Jesus, onde as pessoas começam a dizer: olha, está vendo? Somente receberão a misericórdia de Deus aqueles que forem misericordiosos com o seu próximo. Mas quando nós olhamos isso e percebemos essa primeira interpretação, nós percebemos que há um equívoco e precisamos ter cuidado, porque nós estaríamos invalidando a doutrina da graça de Deus. Primeiro, porque nenhum de nós teria condições de alcançar a misericórdia no padrão de Deus. Nenhum de nós conseguiríamos ser misericordiosos como Deus exigiria e exige de nós. E também percebemos que, além desse fato de nenhum de nós conseguirmos alcançar esse padrão real de Deus, muitos correriam risco, e percebemos que muitos fazem isso, tentam praticar atos de misericórdia, crendo que estes atos, e a gente poderia até qualificá-los egoístamente, com esses atos egoístamente, eles estariam fazendo simples e tão somente para tentar alcançar a misericórdia de Deus, e não olhando para a necessidade do seu próximo. Então, mas nós percebemos que este é um erro perigoso, porque estaria invalidando a obra da justiça de Deus realizada na pessoa de Cristo Jesus. Se nós alcançamos a misericórdia de Deus, é por causa do amor de Deus, que enviou o seu Filho amado Jesus Cristo, como o pastor Cirano acabou de falar e orar também agradecendo sobre isso, que o Senhor Deus enviou o seu Filho amado Jesus Cristo nessa obra de justiça para atender a nossa necessidade de salvação. Então, o que é ser misericordioso? Então, nós vemos que ser misericordioso é expressar a graça de Deus, é se compadecer daqueles que estão necessitados e também proclamar o arrependimento dos pecados. E quando nós olhamos que ser misericordioso é expressar a graça de Deus, nós precisamos distinguir a diferença de ser misericordioso e ser complacente. O complacente é aquele que vê o erro, que vê uma determinada transgressão e age como se estivesse tapando os seus olhos diante daquela transgressão, para, de uma certa forma, fingir não ver, fingir não se importar com aquilo, mas, na realidade, ser misericordioso é quando nós enxergamos uma determinada transgressão da lei, ou transgressão da sociedade, e percebemos aquilo, e na hora em que nós vamos agir, ao invés de agirmos com vingança, ou com retaliação, ou agirmos ao rigor da lei, nós agirmos com compaixão, nós agimos com piedade daquela pessoa que transgrediu. É como olharmos para o rei Davi, em que, se for observar do ponto de vista legal de um reinado, ele teria toda a possibilidade de agir com vingança contra aquele senhor Mefibosete. Mas, pelo contrário, ele sabia dessa sua autoridade, mas ele agiu com piedade daquele homem. E assim também nós devemos agir com piedade
com gentileza, mesmo com tristeza no nosso coração diante daquele que transgrediu e que agora pode até estar à mercê da justiça nas suas mãos. Talvez essa transgressão pode ter sido causada contra a sua própria vida, mas você, olhando para Cristo Jesus, você tem condições de agir com piedade com aquela pessoa. Isso é uma expressão da graça de Deus? Sim. Por quê? Se nós observarmos, Deus agiu assim para conosco. Quando Deus olhou para nós, Ele viu que em nós não havia nada de bom. Deus olhou para o homem, não havia nenhum justo sequer. Nós estávamos nos nossos delitos e pecados, como o apóstolo Paulo diz. Nós éramos inimigos de Deus, e mesmo assim, Ele enviou o seu Filho amado para fazer esta obra de justiça. Isto é a obra da graça de Deus. Então, quando nós expressamos a misericórdia para com o nosso próximo, nós estamos também ali revelando, demonstrando, proclamando a graça do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. O amor que Deus revelou para nós. Ser misericordioso também é ter compaixão daqueles que passam necessidades. O substantivo misericórdia, na sua palavra original, eleus, trata da dor, trata da miséria e do desprezo. E nessas condições de dor, miséria e desprezo, nós que recebemos a graça de Deus, começamos a perceber que isto é fruto do pecado que está na humanidade. É fruto do pecado que está no coração do homem. Então, a partir do momento em que nós nos compadecemos dos necessitados, nós estamos reconhecendo que a necessidade existe no mundo. Os necessitados estão sofrendo no mundo por fruto do pecado da humanidade. Então, assim, nós precisamos agir para conceder alívio a estes que estão passando por necessidades. E isso, a própria igreja não está isenta de sofrer também, de passar necessidades. Aqueles que estão caminhando, seguindo a Cristo, também não estão isentos de passar por necessidades. Então, por isso que nós temos que agir com misericórdia por todos os necessitados, os de dentro da igreja e os de fora da igreja, porque nós também fomos alcançados e fomos resgatados por nosso Deus, e fomos aliviados por nosso Deus. E nós vemos que Jesus ensina, e Ele não faz distinção do tipo de necessidade que nós temos que alcançar. Jesus diz que todas as necessidades nós temos que levar o alívio, e Ele mostra vários exemplos, e podemos citar aqui o exemplo do bom samaritano. Era uma necessidade física que aquele homem no caminho tinha, porque ele foi assaltado, ele sofreu dano físico pelos assaltantes, e ali o samaritano, quando chegou, já haviam passado outros, inclusive religiosos, que passaram, tiveram, quem sabe até mesmo dó, tiveram sentimentos de tristeza por aquele que estava caído ali à beira do caminho, mas o bom samaritano, ele agiu com misericórdia, porque ele levou alívio àquele que estava necessitado à beira do caminho. Ele conduziu aquela pessoa, aquele homem que estava ali caído, sem condições de se locomover, ele
carregou aquele homem, colocou no seu animal, levou até a hospedaria, custeou inclusive os cuidados para aquele homem. Nós vemos a necessidade econômica, vemos ali a necessidade física, o amparo que o bom samaritano deu, e Jesus estava mostrando o que é ter misericórdia dos necessitados. Vemos também um exemplo que Jesus nos trouxe, está registrado também em Mateus, no capítulo 18, que aquele servo, que fala o servo incompassivo, que na realidade ele teve um gesto de misericórdia que ele recebeu do seu Senhor, porque ele devia uma grande soma de recursos, não tinha como pagar, e ele clamou pela misericórdia do seu Senhor, e o seu Senhor lhe concedeu misericórdia na área financeira, nós vemos. Mas este mesmo homem que recebeu a misericórdia do seu Senhor, saindo dali, tendo recebido a misericórdia, ele encontrou um conservo, um amigo de caminhada, talvez trabalhasse junto com ele, e esse amigo lhe devia um dinheiro, e era uma quantia irrisória diante da dívida que ele teve o perdão. E a palavra do Senhor nos diz que ele sufocou esse conservo, e ainda o entregou às autoridades para que ele fosse preso até que pagasse a sua dívida. Nós vemos um homem que recebeu a misericórdia, mas não teve misericórdia para com o seu próximo. Mas Jesus Cristo nos convida a irmos a Ele com a nossa canseira, com os nossos fardos, com a nossa ansiedade, e depositar nele, porque Ele é misericordioso para carregar o nosso fardo. E da mesma forma como Jesus Cristo, Ele se colocou à disposição de carregar o nosso fardo, nós vemos que o apóstolo Paulo nos orienta na carta de Gálatas, que nós também precisamos carregar as cargas uns dos outros. Isso é carregar as necessidades, auxiliarmos uns aos outros, sofrermos uns com os outros. Isso é se compadecer dos necessitados. Assim como Jesus foi misericordioso conosco, aliviou as nossas cargas, alivia a nossa vida, da mesma forma, nós também precisamos aliviar as cargas uns dos outros. E percebemos também que ser misericordioso é proclamar o arrependimento e o perdão dos nossos pecados. Quando nós proclamamos, sendo misericordiosos, nós proclamamos o perdão dos nossos pecados, nós percebemos que a misericórdia é uma consequência do perdão que nós recebemos. Nós somos misericordiosos porque nós tomamos a consciência que nós fomos perdoados pelo nosso Deus. E percebemos que existe uma incoerência quando a pessoa se diz arrependida e se diz que foi perdoada, mas ela é insensível com o seu próximo, com a dor do seu próximo. Há uma incoerência em se arrepender, receber o perdão de Deus e não ser misericordioso. Então, nós precisamos, da mesma forma que nós recebemos o perdão de Deus, arrepender dos nossos pecados, receber o perdão do Senhor e agir com misericórdia. Por isso que Jesus está dizendo, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Porque o perdão que nós recebemos é o fruto de um coração quebrantado, de um coração contrito diante de Deus. Nada nos impulsiona mais do que a perdoarmos as pessoas, do que
recebermos o perdão do nosso Senhor. Quando nós somos misericordiosos, nós somos habilitados a perdoar as pessoas. Assim como nós vimos que o transgressor, às vezes veio e nos ofendeu, mas nós vamos perdoá-lo como ato de misericórdia, da mesma forma que nós fomos perdoados pelo nosso Senhor. Então não há nada que nos impulsiona mais a sermos perdoadores do que o perdão que nós recebemos. Não há nada do que nos impulsiona mais sermos misericordiosos do que reconhecermos a misericórdia que recebemos do nosso Deus. Essa é a prontidão que nós temos de sermos perdoadores e sermos misericordiosos. Então, o nosso ato de misericórdia, ele proclama o perdão que Deus nos deu. Então, nós podemos relembrar aqui que ser misericordiosos é nós expressarmos a graça de Deus. Ser misericordiosos é nos compadecermos do sofrimento do nosso irmão, do nosso próximo, e sermos misericordiosos também é proclamarmos o perdão que nós recebemos do Senhor. Um coração que não é misericordioso é um coração que não consegue se quebrantar diante de Deus. É um coração que não consegue se arrepender dos seus pecados, do seu orgulho, da sua autojustiça. Então, ele não vai conseguir mesmo ser misericordioso. Mas quando nós colocamos a nossa autojustiça aos pés do Senhor, confiando na justiça de Deus, então nós passamos a ter aptidão a exercer a misericórdia. É isso que este texto está dizendo: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, nós recebemos a misericórdia, então nós somos habilitados. E diariamente nós recebemos mais e mais a misericórdia do Senhor. Por isso que a palavra do Senhor nos diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É precioso essa esperança, é preciosa essa esperança que nós temos de estarmos sustentados na misericórdia de Deus. E aí nós vemos também, bem-aventurados os puros de coração, pois estes verão a Deus. Tem uma versão que vai falar, bem-aventurados os limpos de coração. Percebemos uma distinção muito importante. Por que que Jesus Cristo não falou simplesmente, bem-aventurados limpos, bem-aventurados puros? Mas Jesus fez questão de expressar, bem-aventurados os puros de coração. Porque biblicamente, e o Senhor nos revela isso, a palavra de Deus nos revela isso, que o coração, biblicamente, é o centro da personalidade do homem, não apenas o centro das suas emoções, mas também o centro dos seus pensamentos e de toda a vontade que o homem tem. O coração na Bíblia é tratado como centro de toda essa personalidade do homem, da existência do homem. E quando nós vemos a avaliação que a palavra do Senhor nos diz sobre o coração, nós nos assustamos. O pastor Cirano, inclusive, citou na sua mensagem de domingo passado, a avaliação não é animadora, porque Mateus, no capítulo 15, versículo 19, Jesus Cristo nos ensina que do coração do homem saem os maus pensamentos, saem os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos e os falsos testemunhos e as calúnias. Tudo isso brota do coração do homem. Então, isso passa a trazer um impacto nas nossas vidas
quando Jesus diz que bem-aventurados são os puros de coração, quem que tem essa pureza de coração? Quem que está livre dos maus pensamentos? Quem é que está livre dos homicídios? E quando nós falamos dos homicídios, adultérios e tudo mais que nós estamos vendo aqui, nós vemos que Jesus também ensina que não precisa ter concretizado somente o pensamento dessas coisas, já são pecado diante de Deus. Então, quem é que está livre do seu coração pecaminoso? Qual de nós está sem este coração pecaminoso? Então, nós começamos a perceber que Jesus está apontando que ser puro de coração é retirar primeiramente as máscaras, é quebrar, arrancar essas máscaras, porque nós vemos que Jesus estava confrontando aqueles que se julgavam limpos de coração. Jesus estava falando para aqueles homens, e muitos dos que estavam ali se consideravam limpos de coração, porque eles eram seguidores da lei, eles seguiam também os ensinos rabínicos, eles se julgavam mais limpos, mais santos, puros do que os demais, e Jesus está os confrontando, e falando justamente que não bastam apenas as práticas que eles estavam fazendo, mas Jesus estava enxergando o coração, estava enxergando as intenções do coração daqueles homens, dos corações daqueles homens, e Jesus chega a expressar em alguns momentos, em Mateus 23, chega a falar assim: olha, vocês não passam de sepulcros caiados, ou seja, fora de vocês estão demonstrando uma santidade, uma pureza diante dos homens, mas não esqueçam que eu conheço, é dentro do coração de vocês, e eu sei exatamente o que há dentro desses corações. Jesus confronta também os fariseus, em Lucas 11:39, dizendo: vocês fariseus, limpam o exterior do copo, do prato, mas interiormente vocês estão cheios de ganância e cheios de maldade. Não adianta, irmãos, terem qualquer máscaras para a sociedade, para a religião, mas se dentro do coração estiver uma podridão de alma, uma podridão de mente, uma podridão de pensamentos. Não adianta vivermos com máscaras. Às vezes a pessoa se demonstra fiel na sua aparência, santa na sua aparência, mas a sua mente não passa de um engodo, não passa de uma podriqueira. Então, até que ponto será que nós não estamos escondidos em máscaras? Até que ponto eu e você não estamos passando uma imagem de santidade, de pureza, de cristianismo, mas no nosso interior, o que é que há? O Senhor Deus conhece o nosso coração. E vemos também que quando nós olhamos para esse texto, ser puro de coração é lutar diariamente pela santidade. Quando nós observamos lutar pela santidade, nós olhamos para o mesmo rei Davi, e o rei Davi, naquele momento, onde o profeta Natã, orientado pelo Senhor, rasgou o coração de Davi, mostrou a podriqueira que existia dentro do coração dele. Davi, angustiado, porque agora ali ele tinha reconhecido que tudo que a nação de Israel estava vendo como servo do Senhor, como rei que estava segundo o coração de Deus, conduzindo a nação, aquele rei estava cometendo um pecado gravíssimo, e Deus
naquele momento, rasgou o coração de Davi. E ele, naquele momento de angústia, ele ora ao Senhor, no Salmo 51, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito estável. Tem uma versão que fala um espírito inabalável. Irmãos, nós vemos que o Salmo 32 também, Davi, nesse mesmo momento, ele está clamando e dizendo assim: olha, enquanto eu estava com o meu pecado escondido, os meus ossos estavam doendo, estavam enfermos, mas a partir do momento que eu confessei os meus pecados, o Senhor trouxe alívio. Então, ser puro de coração é confessar os pecados diante do Senhor, arrependido, com o coração contrito, mas clamar ao Senhor, confiando que Ele é quem cria em nós este coração puro. Ter o coração puro, irmãos, então não vem de nós. Nós não conseguiremos gerar este coração puro, mas é o Senhor quem cria em nós este coração puro. O mesmo salmista Davi, ele diz no Salmo 24, e foi lido no início do culto: quem poderá subir no monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e tem o coração puro. Então, a sua luta diária é despir-se das roupas manchadas pelo pecado, como o apóstolo Paulo nos diz, e vestir das roupas de santidade, que o Senhor Jesus é quem tem. É nele em que nós recebemos as roupas de santidade. É no Senhor Jesus Cristo é quem nós temos a condição de ter este coração puro, este coração santo, em que nós teremos condições de subir ao monte do Senhor e lá permanecermos no monte do Senhor. E nós percebemos que nesta luta diária para nós fugirmos do pecado, muitas vezes nós vemos que as pessoas perdem a esperança, porque tentam lutar com as suas próprias forças, tentam lutar, se esforçar para ser santos, quando na realidade a santidade, ela inicia com o processo e o poder de Deus na nossa vida, e confiados nele é que nós conseguimos viver uma vida resistindo o pecado, fugindo do pecado, e sendo vencedores nesta batalha diária. E nós vemos na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 2 e 3, que diz: quando Ele se manifestar, quando o Senhor Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Nós estamos olhando aqui e vendo a manifestação gloriosa da vinda de Cristo Jesus. Então, nós dizemos que nós vemos aqui que o texto está dizendo que aquele que confia, que crê, que tem essa esperança, será semelhante a Ele quando Ele se manifestar. E aí diz que todos que têm essa esperança, aquele que tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. Ou seja, vale a pena lutar pela santidade? Sim, vale a pena, porque nós temos a esperança da volta de Cristo Jesus. Vale a pena porque nós cremos que Jesus Cristo voltará para buscar aqueles em quem Ele plantou esta semente do coração puro, em que Ele está vestindo com as vestes de santidade. Se você está vivendo um momento em que você já não está tendo forças para lutar, olhe para Jesus Cristo. Faça como o salmista Davi, ore: Senhor Deus, cria em mim este coração puro, renova em mim este espírito reto, e viva a esperança da volta de Cristo Jesus, porque vale a pena nós
vivermos essa esperança, porque a nossa batalha diária não vai se comparar à glória que nós receberemos na santidade de Cristo Jesus, quando Ele voltar para buscar a sua igreja. Por isso que há a promessa, existe essa promessa: bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Olha aqui a promessa de Cristo Jesus. Nós veremos o Senhor confiados em Cristo Jesus. Ter o coração puro é ter o coração sincero, é ter o coração livre de toda a duplicidade. O que a Bíblia diz, o coração dobre, em que ele serve a dois senhores. É o coração dúplice, em que ele ora está olhando para a esperança, ora ele está olhando para o mundo. Livrar-se desse sentimento em que nós temos o desejo de conhecer a Deus, desejo de adorar a Deus, o desejo de crescer em Deus, agradá-lo, mas ao mesmo tempo, no nosso coração vem o desejo de pecar, o desejo de desistir da caminhada, o desejo de criar tantos ídolos que o nosso coração vai formando no nosso caminhar. Então, ter o coração puro é ter um coração sincero, olhando para o Senhor, confiando no Senhor, tendo a nossa esperança unicamente no Senhor. E nos momentos em que nós temos essa batalha, como diz o apóstolo Paulo sobre essa batalha, ele fala que nele está a lei de Deus, mas também na sua carne está a lei do pecado. E essa batalha diária é em Cristo Jesus que nós vencemos, porque não é poder nosso, mas é poder de Deus para vivermos esta sinceridade na nossa vida. E no mesmo Salmo 24, que o salmista Davi disse: quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mão, puro de coração. E ele diz: e não recorre aos ídolos, nem jura dolosamente. Ou seja, ele vive a sinceridade diante de Deus e vive a sinceridade diante dos homens. Ter o coração puro é nós vivermos a nossa sinceridade, mesmo que essa sinceridade diante de Deus seja: Senhor, o Senhor conhece o meu coração, e o Senhor está vendo a minha fragilidade, o Senhor está vendo a minha tentação. Senhor, tira isso de mim, tira esse meu desejo de pecar, tira de mim essa minha ansiedade, e Senhor, eu quero viver a adoração plena ao Senhor. Eu quero dedicar a minha vida inteiramente ao Senhor. Eu quero adorar exclusivamente o Senhor. Tira de mim essa capacidade de criar tantos ídolos na minha vida, que estão sobrepondo a glória do Senhor diante de mim. E o homem vive este relacionamento sincero. Ele não vai viver uma vida de santidade aqui na igreja e outra vida lá no seu trabalho. Ele não vai viver uma vida diante da sua liderança religiosa e uma vida na sua família. Ele vai ser sincero nas suas fraquezas, mas na sua esperança em Cristo Jesus. Ele vai viver essa sinceridade. É isso que o Senhor está nos ensinando. Ser puros de coração é ser sincero, é ser único, é não ter nenhuma lente modificadora. Num lugar eu sou de um jeito, no outro lugar eu sou de outro. Eu falo com uma pessoa de um jeito, viro as costas, estou falando de outro. Não, na realidade a sinceridade que Deus quer no coração prescinde a pureza que Ele colocou nas nossas vidas. É isso que o Senhor
tem para nós e nos ensina, porque é Ele que lavou as nossas vestes no sangue do Cordeiro. É por isso que nós temos condições de viver esta sinceridade. Não é obra humana, mas é do Senhor Jesus. É nele que nós estamos confiados. Ser puro de coração, então, nós podemos relembrar aqui que é justamente não retirar de nós as máscaras da nossa vida, do nosso dia a dia, da nossa forma de agir, é lutar diariamente pela santidade na nossa vida, na nossa conduta, e viver uma vida sincera diante de Deus. E eu gostaria, irmãos, de concluir esta mensagem. Eu já convido o Ministério do Louvor, de louvor a vir aqui à frente, e nós precisamos olhar para esse ensinamento de Cristo Jesus, sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, os puros de coração, porque verão a Deus. E percebemos, irmãos, que não é possível ser misericordioso sem ter fome e sede de justiça. Estamos falando da justiça de Deus. Não tem como nós sermos misericordiosos se nós não tivermos sede dessa justiça de Deus, o ato precioso que Ele praticou na cruz do Calvário, e que Ele está nos limpando a cada dia, porque foi o ato perfeito de Deus, na pessoa de Cristo Jesus por nós. Se olhar para o sofrimento do próximo, para o sofrimento da humanidade, nós estamos reconhecendo que isso é causado por causa do pecado que existe na humanidade, pelo pecado que está no coração do homem, o homem que se voltou contra o seu Criador. Nós vamos reconhecer que as necessidades estão postas, porque o homem abandonou o seu Criador. E aí, olhando para esta situação de miséria, para esta situação de necessidade, nós vamos ter compaixão daqueles que estão passando por necessidades. Nós vamos ser misericordiosos com esta pessoa. Aqueles que reconhecem o seu próprio pecado e se arrependem, eles choram humildemente, sabendo que são incapazes de se limpar, mas que dependem totalmente de Jesus Cristo. Eles creem que Jesus se entregou na cruz para substituir aquilo que ele precisava fazer de condenação, que era ser morto, se entregar como morto. Jesus Cristo morreu por nós. Então, Jesus Cristo pagando a nossa dívida, nós temos condições, reconhecendo isso, nós temos condições de sermos misericordiosos e sermos puros de coração. Assim, serão humildes todos aqueles que reconhecerem em Jesus a capacidade de ter misericórdia, e lutarão contra o pecado, estarão confiantes estritamente e unicamente na obra sacrificial de Cristo Jesus, e buscarão nesta obra, no poder de Cristo Jesus, a capacidade de serem santos. Só nele é que nós temos capacidade de sermos santos. Só nele, nós dependemos dele para sermos santos. E sem santidade, ninguém verá a Deus. Os que são puros de coração, que foram santificados em Cristo Jesus, estes verão a Deus. E é esta a promessa que Jesus está falando. É esta promessa que Jesus está dizendo: aqueles que praticam isso, é quando
Deus vai sorrir para você, que está vivendo essa graça bendita de Deus. Os que alcançaram misericórdia serão misericordiosos. Os que alcançaram o perdão de Deus serão puros de coração e glorificarão ao Senhor. E olhando para a história de Davi, Davi exerceu a misericórdia para Mefibosete, porque ele recebeu misericórdia de Deus. Davi era um homem, se você olhar a história de Davi, ler a história bíblica, você vai encontrar que ele é um homem pecador, terrível, cheio de falhas, cheio de pensamentos pecaminosos, cheio de artimanhas pecaminosas, mas ao mesmo tempo, Davi era um homem que olhava: Senhor, quem sou eu? Quem é a minha família para que o Senhor alcance misericórdia, para que o Senhor coloque para governar Israel? Quem sou eu? É assim que nós devemos fazer. Quem somos nós? Quem sou eu? Você tem que dizer isso: Senhor, quem sou eu para ter alcançado a graça e a misericórdia do Senhor? É nisso que nós estamos confiados. Então, desta forma, o coração contrito, o coração arrependido, é o coração que tem a capacidade de orar ao Senhor: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Vamos fazer isso, irmãos? Vamos fazer isso. Vamos nos prostrar diante de Deus, diante de Jesus Cristo, e clamar: Senhor, cria este coração puro na minha vida. Eu quero ser santo, porque eu quero habitar com o Senhor na eternidade. Aleluia.